E aí, quanto é que está o déficit da Previdência em 2025? Olá, eu sou Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast TDP com os números da economia. No episódio de hoje, a conta do déficit da Previdência. O déficit da Previdência é um termo que aparece frequentemente nos jornais, no noticiário, inclusive no noticiário político, que ao longo do tempo foi alvo de alguma disputa. Essas disputas questionando o déficit da Previdência, sua existência ou seu tamanho, têm se reduzido, até pela alternância de poder no Brasil, mas em algum grau acho que ela sempre vai acontecer, inclusive nos estados. Representantes dos trabalhadores, dos servidores públicos podem questionar que talvez o déficit de um determinado regime de previdência possa ser considerado menor se uma despesa for retirada ou se uma receita for incluída. O que a gente chama de déficit da Previdência no âmbito do governo federal, no âmbito da União, é normalmente o déficit apurado para o regime geral de Previdência Social, que é aquele dos trabalhadores CLT, iniciativa privada, operado pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. E a gente faz essa conta de uma forma bem simples, funciona assim. A gente considera como receita as contribuições que são exclusivas da Previdência Social, que não podem ser usadas para nenhum outro fim, como as contribuições feitas pelos empregadores e pelos empregados sobre os seus salários, e como despesa, as despesas dos benefícios previdenciários, aposentadorias, auxílio-doença e outros auxílios, e as pensões, ou seja, não entra aí nada que seja formalmente assistencial, não entra Bolsa Família, benefício de prestação continuada, nem nada disso. E a mesma lógica se aplica também para os regimes que são da União, mas são exclusivos de uma parte da população, o RPPS, Regime Próprio de Previdência dos Servidores, e o Sistema de Proteção Social dos Militares. E aí, quanto é que está o déficit da Previdência em 2025? Conta comigo, 328 bilhões de reais, o déficit esperado para o regime geral de previdência social. 62 bilhões de reais, o déficit do regime próprio dos servidores. 54 bilhões de reais, o déficit dos militares. 4 bilhões de reais, o déficit relativo ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, FCDF, que também é pago pela União. No total, a gente está falando de uma conta então de uns 450 bilhões de reais de déficit para o governo federal, uma conta que se aproxima dos 500 bilhões de reais. O déficit é uma medida interessante porque ele significa o esforço que o governo tem que fazer para cortar em outras áreas, para custear a previdência, porque esses benefícios são obrigatórios e, na verdade, são inclusive indexados à inflação ou ao salário mínimo, ou seja, eles são reajustados todo ano. Dizer que existe um déficit não significa dizer que a gente quer zerar esse déficit ou que o déficit sequer vai ser reduzido, mas ele é apenas um indicador que mostra o quanto a gente tira da educação, da saúde, do Bolsa Família, da infraestrutura, para destinar ao pagamento dos benefícios previdenciários. Via de regra, as reformas da Previdência no Brasil não conseguem nem reduzir o déficit, reduzem apenas o contrafactual, quer dizer, reduzem o crescimento dele. Desde a reforma de 2019, a gente não tem um déficit menor do que antes, a gente tem apenas um déficit menor do que seria sem a reforma ter acontecido. Algumas pessoas podem questionar, dizendo que o déficit da Previdência é menor se você considerar as receitas da Seguridade Social, receitas da saúde, dinheiro que é usado para o SUS ou para o Bolsa Família, mas esse indicador, primeiro que ele é deficitário também, segundo que ele não contempla essa dimensão do esforço que o governo tem que fazer, porque o déficit da Previdência, como ele é calculado e divulgado por sucessivos governos, permite a gente ver o quanto que o governo tem que cobrir para além do que já é exclusivamente destinado à Previdência. As outras receitas da Seguridade Social não são destinadas exclusivamente à Previdência, porque elas são, a Seguridade Social é um conjunto que inclui, além da Previdência, também a saúde e a assistência social. Então está aí o Sistema Único de Saúde, está aí o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. O que o déficit, em termos absolutos, não nos diz é o quanto de injustiça que pode haver nisso aí, porque a gente fala de um regime que é aberto para o conjunto da população, o regime geral operado pelo INSS, e regimes que são fechados, não são universais, são exclusivos de parte da população brasileira, parte da classe média, das elites, que são os regimes dos servidores públicos e dos militares. Então uma conta que a gente gosta de fazer também é o déficit de acordo com a população de cada um desses regimes, ou o déficit per capita. E ele conta uma história interessante, uma história de desigualdade. Conta comigo, 10 mil reais o déficit por pessoa no regime geral de previdência social, RGPS, operado pelo INSS. 85 mil reais o déficit per capita para os servidores públicos da União. 170 mil reais o déficit para os militares.
A questão dos militares, que a gente já tratou em outro episódio, tem muito a ver com vantagens que ainda estão colocadas para aquela carreira. Por exemplo, ainda não existe idade mínima para se aposentar, ainda existe o privilégio da integralidade, quer dizer, poder receber 100% da maior remuneração, da última remuneração como benefício. Isso não existe mais, isso nunca existiu no INSS, para os servidores públicos está em extinção há cerca de 20, 25 anos. A paridade, direito de receber reajustes como todo mundo receber, mas essa cultura do déficit, os militares, com alguma razão, vão pontuar que ela é um pouquinho distorcida porque a parte de aposentadoria, a ida à reserva ou a reforma do militar, não está estruturada como um sistema de previdência, de fato. Então não existe contribuição nem dos militares, nem da União. Então, se a gente fosse incluir uma contribuição fictícia da União ou dos militares, da União talvez seja mais fácil de pensar a pertinência disso, a gente teria um déficit um pouco menor e uma situação apresentada não tão injusta. Mas militares existem também nos estados, e a questão dos estados preocupa bastante, porque lá estão não só policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, que também têm direito à aposentadoria especial, como também professores e carreiras que ficam pleiteando na área da saúde ou outras áreas ter esse benefício. Então, uma preocupação muito grande que existe é com o déficit da previdência dos estados, que é um problema que ele mexe e volta. A gente tem uma crise muito aguda fiscal, econômica no Brasil, e que é uma preocupação grande porque muitos estados ainda não fizeram suas reformas da Previdência, de acordo com as referências de 2019 para a União, ou fizeram reformas bastante diluídas. A situação do déficit da Previdência dos estados preocupa bastante. Conta comigo, 38 bilhões de reais o déficit da Previdência de São Paulo, 22 bilhões de reais o déficit em Minas Gerais, 20 bilhões o déficit no Rio de Janeiro, 11 bilhões de reais o déficit no Rio Grande do Sul, 7 bilhões o déficit da Bahia. Então, quando a gente pensa que tem o déficit da União, de vários regimes, dos estados, tem também dos municípios, que a gente não entrou aqui, a gente vê que a gente tem um desequilíbrio muito grande, né? Se a gente fosse medir ele em termos atuariais, quer dizer, somar os déficits do futuro, trazer a valor presente, a gente vai ver que é da ordem de trilhões de reais o montante de recursos que a gente vai ter que mobilizar para pagar benefícios da Previdência nos próximos anos. E nas próximas décadas isso significa que a gente tende a ter aumentos da carga tributária, aumento das contribuições para a Previdência, inclusive de inativos, endurecimento das regras para se aposentar ou para conseguir pensão, mudança no cálculo da aposentadoria, talvez em algum momento taxação de aposentados no INSS como existe para os servidores públicos. Isso num cenário muito dramático de crise poderia acontecer, mudanças na forma de reajuste dos benefícios, como a gente já vê sendo discutido por salário mínimo. Enfim, como a gente viu no último episódio, o Brasil passa por uma transformação que é positiva, auspiciosa, né, em geral, mais pessoas estão vivendo mais. Isso conjugado com a redução na taxa de natalidade pressiona bastante um sistema como o nosso, que é desenhado basicamente como um sistema de pirâmide, um sistema de repartição. No próximo episódio, a gente sai da discussão sobre qual é o déficit da Previdência em 2025 para a discussão sobre quem paga esse déficit. Nossos episódios saem às segundas e sextas-feiras. Eu sou o Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!